Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao curso Saia do Zero no Espanhol e Ganhe o Mundo. Seja muito bem-vindo. Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho de vocabulário, é onde a gente vai começar a fazer o nosso alicerce, fortalecer o nosso cérebro com palavras que futuramente nós poderemos utilizar em nossas conversações, em nossos diálogos. Além disso, você vai aprender o alfabeto e as pronúncias, tanto as possibilidades que a gente tem na América do Sul, na Espanha, né, quanto o que você vai escolher para ser a sua pronúncia e como as pessoas falam essas palavras por aí afora, ok? Então, a gente vai ter uma aula completíssima aqui sobre o alfabeto, aprendendo com exemplo de palavras e pronunciando adequadamente. E vale a pena ressaltar, antes de qualquer coisa, que o alfabeto no espanhol, todas as letras, elas são do gênero feminino. Então não existe a possibilidade de a gente dizer el A, el B. É sempre la A, la B, la C. Então, com a letra A, aprenda a pronúncia. Água. Isso mesmo, sem acento. Árbol. Árbol. Não esquece. Repete sempre comigo. Tudo que eu disser, repete uma, repete duas vezes se precisar voltar. Só, não sei se você percebeu aqui, a letra A não tem som nenhum diferente, tá bom? Só uma questão de acentuação, como você viu na palavra água, mas que não vai fazer tanta diferença, porque a acentuação espanhola funciona um pouco diferente do português, tá? Em algumas situações. La B. La B. Aí a gente tem como exemplo a palavra balão. Balão. Que é cuidado, né, para você não confundir. Essa palavra balão é um dos nossos falsos cognatos. Parece que vai nos ajudar na hora de entender o espanhol, mas não. É uma palavra que significa algo totalmente diferente do que a gente pensava, não é? Então, bestia. Bestia. Como naquele filme La Bella e la Bestia. Olha só. Ok? Bestia. Perceba que o B ele tem o mesmo som do português também. E agora sim a gente vai dificultar um pouquinho com a letra C. La C, tá? Você vai ver aqui, e aí eu quero que você, se estiver com o caderno, anote desse jeitinho aí, ó. A, E, I, O, U. E pense na seguinte dica. Antes de A, O e U, o C vai ter o mesmo som do português. Então, caça, caça, coma, coma, cumbre, cumbre. Percebeu? Caça, coma, cumbre. Antes de E e I, você vai ter uma variedade de sons. Por quê? Porque na América do Sul se pronuncia como se fosse o nosso S, o S do espanhol, tá? Ou dois S, ou enfim, com o dente cerrado aqui, ó. Césped, cima, cima, césped. Mas lá na Espanha vai se falar com a língua entre os dentes. Césped, cima. Então o cuidado aqui é você escolher a forma com que você vai falar, tá? E observar, porque quando você tem dificuldade em pronunciar a palavra corretamente, que a gente tem, vamos dizer, esse som da Espanha como sendo algo padrão, que não existe isso de padrão de certo e errado, mas vamos dizer assim, que se a gente fosse colocar cientificamente, esse s seria variedade, uma variação, tá certo? Então, o cuidado aí é você não pronunciar como eu pronuncio, porque eu uso, é claro, o som da América do Sul, e você escrever errado. Aí corre o risco de você escrever césped com S no início. Cuidado, tá bom? Então você escolhe a forma como pronuncia. Eu pronuncio césped, cima, apesar de conhecer ambos os sons. Então antes de A, O e U, mesmo som do português. Caça, coma, cumbra. Antes de E e de I, césped, cima, ou césped, cima. Você que vai escolher. A letra D, la D, a gente vai falar como se fosse o pernambucano. Do jeitinho que o pernambucano fala é o espanhol. Dia, 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 dado, dado. Como já falei, a situação é uma situação diferenciada no espanhol.
Dia, dado. La e aí eu quero que você pare para observar as vogais, que você vai sempre utilizar o som fechado. Quando eu digo fechado é que você não vai abrir tanto a boca, você vai fazer aquele som como se existisse acento circunflexo. E ele não existe acento. Não existe esse acento no espanhol. O acento circunflexo, tira ele aí da sua cabeça, não existe no espanhol. Palavras, como por exemplo a palavra gênero, vai ser escrita com a tilde. Tilde é isso mesmo, acento agudo se chama tilde. Já tirar já essa dúvida, tá certo? Então, som fechado do e não é. Então, elha, elha, fala comigo, elha, escuela, escuela. Vamos aqui então, la F, fuerza e fácil. Perceba que eu poderia falar fácil, lembra? O som do C, antes de I. Fácil ou fuerza, fuerza. Tenta repetir sempre comigo. E agora lague. Lague, ou lague, porque ela vai exercer os dois sons. Antes de A, O e U, aquela mesma dica que a gente fez lá com o C, vai caber aqui para o G, ou lague, que a gente vai falar igualzinho no português quando vem A antes de A, O e U. Ó. Gato, goma, guante. Gato, goma, guante. Antes de E e de I, ela vai fazer o mesmo som do J. O J sempre faz esse som, é um som, o som mais grosseiro do espanhol, tá? Onde você vai fazer o som como se você estivesse escarrando. Aí você diz, olha, gente, página. Vai sair soprado aí no seu, né? Gente, página. Não tá errado, tá bom? É como se fossem os nossos dois R's, mas esse é o som mais agressivo do espanhol. Gente, página. Vamos repetir todas as palavras agora. Gato, gente, página, goma, guante. Ok? Vamos para a próxima então? Então, la H. E perceba que tem um som completamente diferente de outras línguas aí afora. Por exemplo, o inglês, onde você vai falar a palavra hell, ou hello, ou hi. O H não tem som em espanhol, tá bom? Não tenta produzir som aí, é ada. E perceba, muitas palavras que a gente pensa que poderia ser escrita com F, vai ser escrita na verdade com H, que é o nome da letra H. Ada, horno, habitación, hormiga, hígado. Hígado, ¿ok? La letra I, la I, de indígena e inca, perceba, mesmo som do português. La J, nós temos jinete, fala comigo, jinete e judias. Perceba, o J sempre, antes de qualquer letra, vai ter esse som que eu ensinei para vocês agora do G, antes de E e de I. O J não, o J vai ser em todo lugar. E ele se chama Rota, não esquece. Então, fala comigo de novo. Jinete, judias. A letra K, em espanhol, assim como no português, ela tem a gente vai ter palavras que são empréstimos de outros idiomas. Como, por exemplo, a palavra kiwi. Kiwi exerce o mesmo som. A letra L pode causar um pequeno problema porque ela tem uma diferençazinha. Quando inicia a sílaba, ela pronuncia-se igualzinho no nosso português. Lunes. 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 Quando ela está no fim de uma sílaba, não exatamente no fim de uma palavra, tá? No fim de uma sílaba ela já vai fazer isso. Você vai levar essa sua língua para o céu da boca, ó. Al, lateral, lateral, ok? E aqui, para a gente terminar a nossa primeira aula, eu quero que você aprenda o som do LL, tá? Que em espanhol é como se fosse o LH. É o som que eu gosto de usar. Mas na América do Sul muita gente fala como se fosse um J. Essa palavra que está aparecendo, por exemplo, lluvia, llorar. Você já deve ter ouvido isso. Mas se você escutar o espanhol da Espanha, ele vai falar lluvia, llorar, llorar. Então fala comigo. Lluvia, llorar.
Vale ressaltar que o argentino também vai falar diferente isso aqui. Ele vai falar lluvia, chorar. Mas eu prefiro ensinar para vocês esse som regular aqui da língua, onde você vai falar lluvia, que é um som parecido com o nosso, né? Llorar, como se fosse o LH, tá bom? Então, até a próxima aula, a gente vai terminar aqui o vocabulário, o alfabeto, o nome das letras e os sons que elas produzem, tá bem? Então, prazer ter você aqui comigo. E não esquece, no fim desses 6 meses, você vai falar espanhol. Coloca isso na sua cabeça.